Pessoal, mais uma probabilidade periódica. Essa daqui também cai bastante, tá? Tem que ficar atento, fazer bastante exercício sobre esse assunto. Raio atômico ou tamanho do átomo. Pode aparecer, né? Essas duas terminologias nos vestibulares. Seguinte, na natureza, os átomos normalmente ficam sozinhos, não ficam sozinhos, né? Praticamente os únicos que ficam sozinhos são os gases nobres. Então, normalmente, os átomos na química estão ligados. Um átomo está ligado em outro átomo, ou em mais de um átomo. Então, como é que eles definem o raio atômico? Olha para mim aqui, ó. Eles medem a distância entre dois núcleos, legal? Eu estou chamando essa distância de D, tá? E o raio, ele vai ser definido como essa distância dividido por 2. Aqui, ó, nessa distância tem um raio mais um raio. Se eu pegar a distância e dividir por 2, eu vou ter o raio do átomo. Legal? Mas isso é só detalhe, né? Raio é metade do tamanho, metade do diâmetro de um átomo a priori. Legal? Pessoal, nós precisamos saber, e isso o vestibular vai perguntar, como é que acontece o crescimento do raio no período e na família da tabela periódica. Quando eu caminho numa família, como é que vai aumentar o raio? Como é que vai diminuir? Quando eu caminho no período, como é que vai variar o raio do átomo, o tamanho do átomo? Então venha comigo aqui. Ó, crescimento, sentido de crescimento. Pessoal, na família vai crescer, crescimento, de cima para baixo, tá? Então, quando eu caminho na família de cima para baixo, olha lá, ó, quando eu desço na família, o raio cresce. Lembra que a seta, ela aponta, né, para o sentido de crescimento. Então, o raio cresce de cima para baixo. Qual é a razão na família do raio crescer de cima para baixo? Pessoal, porque nesse sentido há um aumento no número de camadas. Você lembra? O átomo que está no primeiro período, ele tem uma camada. O átomo que está no quinto período tem 5 camadas com elétrons. Quanto mais camadas, quanto mais níveis de energia, maior o tamanho, maior o raio do átomo. Legal? Então, guarda para mim, ó. O crescimento do raio, do tamanho de um átomo na família é sempre de cima para baixo. Aqui em cima, eu vou ter um átomo pequeno. Aqui eu vou ter um átomo um pouco maior. Aqui eu vou ter um átomo maior ainda. Então, à medida que eu desço na família, o raio, né, o tamanho do átomo vai aumentando, vai crescendo. Agora a gente vai pensar no período. Cuidado. Pessoal, eu vou pegar 2 átomos no mesmo período. Você lembra que se eles estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas, não é? Todos os átomos, todos os elementos que estão no quarto período têm elétrons em 4 camadas eletrônicas. A gente já aprendeu isso daí. Agora acompanha aqui comigo, ó. Eles têm o mesmo número de camadas. De boa? No mesmo período, mesmo número de camadas. Só que à medida que eu vou para a direita, vai aumentando o número de prótons no núcleo do átomo, tá? Então vai aumentando a carga nuclear efetiva. O número de prótons vai aumentando. Quanto mais prótons você tiver no núcleo, maior a atração sobre os elétrons, ok? Então, como eles têm o mesmo número de camadas, esse daqui que tem mais prótons, ele vai atrair as camadas com mais força. Então, o tamanho do átomo, à medida que eu caminho no período para a direita, ele vai diminuindo, tá? Então, ó, crescimento é da direita para a esquerda. Se eu caminhar da esquerda para a direita, vai diminuindo. Então, o crescimento é da direita para a esquerda. Porque nesse sentido, pessoal, acontece uma diminuição da carga nuclear efetiva. Ó, quanto mais na direita, maior a carga efetiva, maior a carga nuclear, mais prótons, maior a atração, menor o raio. Então aqui, ó, o crescimento acontece para a esquerda, porque na esquerda você tem uma menor carga nuclear efetiva. Tá joia? Guarda para mim, porque isso vai cair. Ó, na família,
O raio cresce de cima para baixo. Qualquer família, de cima para baixo. Agora, no período, pessoal, vai crescer, ó, crescimento da direita para a esquerda. Numa mesma família, quem está mais embaixo é maior. No mesmo período, quem está mais à esquerda é maior. Ó, cresce para a esquerda no período, cresce para baixo na família. Não sei se você lembra, aqui, ó, nessa posição é o frâncio. Então, o frâncio é o átomo da tabela periódica que tem o maior raio. A gente já viu que o hélio tem a maior energia de ionização, o cloro, maior afinidade eletrônica, é muito próximo do flúor, e agora eu estou te falando que o frâncio é o átomo que tem o maior raio, o maior tamanho. O maior átomo da tabela periódica é o frâncio, beleza? Pessoal, ainda dentro de raio atômico, né? Deixa eu falar uma coisa legal para você, isso daqui também cai bastante. É o seguinte, ó, eu vou comparar o raio de um átomo com o raio do cátion desse átomo, do mesmo átomo. Então, por exemplo, ó, eu tenho o alumínio, o átomo de alumínio e o cátion de alumínio. Eu quero saber qual dos dois tem maior raio. Olha aqui para mim, por favor, presta atenção. Ó, o número atômico de um átomo é igual ao número atômico do cátion desse átomo. O número de prótons não é modificado. O que aconteceu para o alumínio virar L3+? Ele perdeu 3 elétrons. Pessoal, a carga nuclear, ela continua a mesma, tá? Beleza? O número de prótons aqui é o número de prótons aqui, mesma coisa. Só que agora eu tenho menos elétrons. No cátion eu tenho menos elétrons. Então eu tenho a mesma força do núcleo atraindo, só que agora eu tenho menos elétrons para atrair. Então essa força vai ser maior, o raio acaba diminuindo. Então o que você tem que saber? O raio de um átomo é sempre maior que o raio do cátion desse átomo. Então, por exemplo, ó, eu tenho o alumínio e tenho o Al3+. Pessoal, o raio do alumínio é maior que o raio do Al3+. Beleza? Então, um átomo sempre tem tamanho, sempre tem raio maior do que o seu respectivo cátion. O mesmo raciocínio você pode usar para ânion. O que aconteceu? Por que um átomo vira ânion? Porque ele ganha elétron. A carga nuclear, ela não se altera, o número de prótons é o mesmo. Só que agora, como ganham elétrons, essa carga ela vai ser distribuída em mais elétrons. Então a força vai ser menor. Aí o tamanho acaba aumentando. Então sempre o tamanho, o raio de um ânion é maior que o raio do átomo correspondente. Então se você tiver o nitrogênio, por exemplo, e o íon e o ânion nitreto, o ânion nitreto vai ter um raio maior. Você promete não esquecer? Ó, um átomo sempre tem raio, sempre tem tamanho maior que o seu respectivo cátion. Um átomo sempre tem raio menor do que o seu respectivo ânion. Legal? Agora isso aqui é uma coisa legal que tem caído bastante. E se eu tiver íons ou espécies, né, isoeletrônicas? Pessoal, se eu tiver o mesmo número de elétrons, quanto maior for a carga do núcleo, maior a carga nuclear efetiva, maior vai ser a força sobre os elétrons. E se a gente puxa os elétrons com mais força, a tendência é o átomo ficar menor, é o raio diminuir. A eletrosfera se aproxima mais do núcleo, ele fica menor. Então o que você tem que saber? Ó, para íons ou espécies isoeletrônicas, quanto maior o número atômico, quanto mais prótons tiver no núcleo, menor vai ser o raio, ok? Então, se tiver o mesmo tanto de elétrons, aquele que tem mais prótons vai atrair os elétrons com mais força, vai ficar menor. Joia? Vamos dar um exemplo aqui para você, ó. Eu tenho 2 íons aqui. Eu tenho um cátion bivalente, né, de magnésio e um cátion trivalente de alumínio. Pessoal, vamos calcular quantos elétrons tem em cada um. Seguinte, ó. O átomo de magnésio
ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Por que que ele está 2 mais? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então, esse cátion aqui, ó, ele tem 10 elétrons. Ó, tinha 12, perdeu 2, 10 elétrons. O alumínio, ele tem 13 prótons. Por que que ele está 3 mais? Porque ele perdeu 3 elétrons. Gente, ele neutro tem 13 prótons e 13 elétrons. Só que no cátion, ele perdeu 3 elétrons. Tinha 13, perdeu 3. Agora ele tem 10 elétrons. Então veja, ó. Aqui eu tenho 10 elétrons, ali eu tenho 10 elétrons. São íons isoeletrônicos. O que a gente aprendeu? Quando são íons isoeletrônicos, aquele que tem maior número atômico tem o menor raio. O número atômico aqui é 12, o número atômico lá é 13. Como o alumínio tem número atômico maior, o cátion dele vai ter raio menor. Então, o raio do magnésio mais 2 é maior que o raio do Al3+. Como é que é? Quanto maior o número atômico, menor o raio. Então, esse aqui vai ter o raio maior. Gente, essa é uma matéria extremamente importante. Por favor, pegue esse assunto, estude bastante, faça os exercícios. Não entendeu direito? Volta o vídeo, assiste de novo, mas tem que ficar craque nesse assunto aí. Até a próxima.